Até deixar isso aqui muito claro. Vandalismo é crime. Dano ao patrimônio público é crime. Aquela destruição toda que aconteceu, portanto, é crime. Crime. Não é terrorismo. Não. Quem define o que é terrorismo é a lei. E a lei diz que a lei excluiu os atos políticos da possibilidade de serem atos terroristas. Então você tem, esqueci o número da lei agora, vem aí Marcelo, dá um Google para mim, por favor, de 2016 a lei. Você tem ali a definição do que é terrorismo. E esse vandalismo que aconteceu não é E ninguém estava terrorismo. escondendo a cara, né? Agora, usando capuz, roupa preta. Agora, além disso, mas essas pessoas precisam ser punidas. Sim, porque o que elas fizeram é crime. Claro. Então a gente tem que fazer uma diferenciação e tem que chamar as coisas pelo nome, porque o nome das coisas importa. Então, os criminosos que destruíram, que paguem. Agora, que a pena deles, hoje eu falei isso da tribuna lá na Câmara, seja individualizada, porque você não pode punir a todos genericamente sem individualizar a conduta de cada um, porque se você faz isso, você está ferindo o Estado de Direito. Isso. Ainda vigora no Brasil o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. E todo cidadão, antes de ser punido pelo Estado, ele precisa do devido processo legal, ele tem o direito ao contraditório, à ampla defesa. E se ao final de tudo o Estado for exercer o seu direito de punir, aí o Estado tem que individualizar a conduta e dosar a pena. Você não pode simplesmente atribuir a todos determinada conduta. Você tem que individualizar. Isso é necessário que seja feito. E falei hoje também da tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que não só a conduta de quem quebrou deve ser individualizada, de quem eventualmente quebrou, e separar quem quebrou de quem não quebrou, porque você... não é possível que a gente vai criminalizar todos que estavam na esplanada dos ministérios naquele dia. Porque teve gente que não invadiu. Sim. Teve gente que não quebrou. Teve gente que se afastou. Tinha gente vendendo algodão doce. Tinha gente vendendo algodão doce. Então você tem que individualizar. É necessário que se faça isso. Isso é um Estado de Direito. Isso é o Estado de Direito. Você pune os criminosos e você inocenta os inocentes. Mas isso tem que acontecer também na esfera dos órgãos públicos, da administração pública. Porque não pode só a administração pública distrital ser punida, como de fato está sendo, como se toda a responsabilidade fosse dela, quando não é. Isso. Ou se não for. Então isso tem que ser investigado e é necessário que se faça uma investigação para que se aponte também as autoridades que pecaram, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, por ação ou por omissão. Não só as autoridades locais. Exato. Você acha que o governador Ibanez, ele recebeu uma punição sem ter a possibilidade de defesa? Ele foi afastado por 90 dias e vai poder se defender. Me preocupa muito que ele tenha sido afastado do cargo de maneira tão rápida quanto foi. Na minha opinião, o governador poderia se defender no cargo. Isso. Perceba, o que aconteceu foi um ato isolado. Aqui em Brasília nós não convivemos com atos de violência. Uhum. A nossa segurança pública, é claro, existe violência em Brasília, não é isso que eu estou falando. Aliás, eu queria deixar aqui as minhas condolências a essa família que foi vitimada, essas 6 pessoas da mesma família que foram vitimadas. Isso é uma tragédia, né? Mas a gente não pode achar que esse ato isolado que aconteceu, ele é praxe em Brasília, o suficiente para você afastar o governador e fazer com que ele se defenda longe do cargo. É a minha opinião. E de uma semana que ele estava no cargo, né? E essa defesa que eu estou fazendo, é uma defesa institucional. É da instituição governo do Distrito Federal. É necessário que, para que uma medida drástica como essa, do afastamento de um governador, para que essa medida seja tomada, é necessário que você minimamente abra espaço para o contraditório, para que ele se defenda. Isso, na minha opinião, não aconteceu de maneira que talvez não tenha sido acertada. Uhum. Concordam comigo o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que votaram no mesmo sentido, dizendo que esse afastamento não pode acontecer. Isso. E eu penso que concorda comigo grande parte da população do Distrito Federal, que foi às urnas e elegeu o governador Ibanez no primeiro turno. Então é necessário que se respeite a vontade da população do Distrito Federal. E se já houve uma intervenção
na área da segurança pública. E se a situação está controlada, como de fato está, Sim. a gente está vivendo normalmente aqui. Sem dúvida. Você tem medo de... Não, de maneira nenhuma. Então, é necessário, na minha opinião, seria imprescindível que ele permanecesse no cargo e apresentasse a sua defesa no cargo. Não foi o que aconteceu. Isso. Ele está afastado por 90 dias. Vamos ver como as coisas vão acontecer daqui para frente. Agora, isso me causa muita preocupação. Sim, sem dúvida. Agora eu coloco também em dúvida, ou que se apure, de onde vieram esses 150 ônibus, que vieram de outros estados. 150 ônibus para cá. O Chester, como um brilhante economista, fez as contas de 7.500 pessoas a 8.000 pessoas dentro desses ônibus vindo para cá, para o Distrito Federal, sem que houvesse uma única fiscalização nesses ônibus pela Polícia Federal Rodoviária. Vieram ônibus do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, praticamente 8.000 pessoas que vieram para cá. Então, os governadores e prefeitos dessas cidades que vieram, esses ônibus também, deveriam ser afastados dos seus cargos. Quer dizer, aí vira uma aberração completa, né? Assim, o momento ele é muito perigoso. A gente vive uma quadra da nossa história que é muito perigosa e nós precisamos pacificar a sociedade e precisamos trabalhar em conjunto. Eu tenho repetido isso. É necessário que os poderes da nação voltem a conviver em harmonia e de maneira independente. Isso vale para os três poderes. E é necessário que cada um respeite as suas competências constitucionais. Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver um anseio dos três poderes de fazer com que isso aconteça, a situação vai continuar se desgastando. E eu receio que a gente chegue num momento que seja incontornável, que seja irremediável. Então nós precisamos, a classe política brasileira, o poder judiciário brasileiro, os poderes executivo e legislativo, né, a classe política, nós precisamos discutir as coisas de maneira civilizada e precisamos, vou repetir aqui o que falei há pouco, fazer gestos de pacificação. Eu não preciso concordar com a esquerda, nunca vou concordar, discordo de tudo. E eu sei que eles não vão concordar comigo. Mas é necessário que o tratamento seja respeitoso, é necessário que a forma de falar seja uma forma que tenha urbanidade, é necessário que o poder executivo respeite o poder legislativo, é necessário que o judiciário faça o mesmo e que o legislativo respeite os outros poderes e que essas interferências que têm ocorrido e que são lastimáveis deixem de acontecer de parte a parte. Aliás, quem falou disso recentemente foi o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, e eu penso que é necessário que isso aconteça, porque de outra forma vai chegar um momento em que nós teremos poderes sucumbindo e isso é péssimo, vai ser